Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Luiz Felipe, sou especialista de comércio exterior e eu também estou aqui na TV Relacionamento. Bem-vindo, bem-vinda à TV Relacionamento, programa Noci Santos Talks. Conversas que transformam, e a conversa de hoje você vai amar, porque a gente vai falar de psicanálise. Eu dou as boas-vindas aqui para a nossa convidada, Nilza Caparrós. Seja muito bem-vinda, Nilza. Muito obrigada. E você que acompanha o nosso programa, a TV Relacionamento, você pode ir lá nos vídeos, deixar a tua pergunta, que a gente interage sempre, para você saber um pouco mais. Você sabe a importância que é a psicanálise. Mas antes de entrar nesse tema maravilhoso, eu quero saber, e você também quer, quem é você, Nilza? Eu sou a Nilza Caparrós, sou de uma cidade do interior. E desde sempre, assim, eu tenho muita facilidade em ajudar as pessoas. Já tinha, né? Eu trabalhava CLT e eu já fazia esse trabalho sem saber que eu fazia. Aí eu resolvi estudar psicanálise para me conhecer e reconhecer as minhas faltas, né? Porque eu venho de uma família onde que eu perdi minha mãe cedo, meu pai era um alcoólatra. E eu tive, assim, problemas com alguns dos meus irmãos. Então, falei, por quê? Se a família que a gente, numa sociedade patriarcal, né, que a gente considera a família a base de tudo, por que que a minha não podia ser? Então, eu comecei a estudar realmente para conhecer esses pontos e essas falhas em mim. Aí, gostei, apaixonei, eu falei, por que não ajudar outras pessoas, né? Por que não? Aí eu comecei a aprofundar. Então, eu fiz vários cursos para ter ferramentas, porque a psicanálise, eu sou apaixonada por ela também, porque ela dá liberdade para montar o próprio atendimento. Eu não preciso seguir um protocolo. Então, eu fiz vários cursos, várias pós, para poder construir a minha forma de atender. Interessante isso. Olha só, eu acho tão interessante isso, Nilza, as pessoas buscarem uma formação para resolver problemas pessoais e depois isso aí te encanta tanto que você fala, não pode ficar só comigo. Isso. Então, aí era o que eu ia te perguntar, de onde veio essa ideia de ser psicanalista? Mas você já trouxe, foi em busca de você mesma, né? Eu sempre falo assim que a informação, quanto mais você dá, mais você aprende, né? Ela é maravilhosa por isso. Quanto mais você ajuda a pessoa a solucionar o problema, mais você vai aprendendo com essa pessoa também. Exato. E a gente vai crescendo. Então, isso é uma coisa bárbara, sensacional. Então, conta para mim aí, quando as pessoas procuram um psicanalista, normalmente o que ela está buscando? Não vamos falar de problema. Você foi procurar entender a sua família. E o que as pessoas que te procuram, o que elas estão buscando? É difícil não falar de problema, né? Porque é diferente, assim, a pessoa quando procura essa área de terapia, quando ela não tem um problema, embora todos nós precisamos fazer. Né? Às vezes a gente acha que a gente age de uma forma que é normal, né? Sim. E de repente isso é só uma falta de terapia. E quando eu falo que a verdade ela dói, mas ela liberta. Muito. Né? As pessoas quando elas me procuram, elas já vêm com um problema para resolver. E nem sempre aquilo que ela traz é o que ela precisa resolver. Porque, né, mais embaixo o buraco. Aí a gente vai buscando e vai ver que não é esse problema. Por exemplo, eu atendi um caso recentemente que a pessoa tinha um problema com a mulher, né? O homem tinha um problema com a mulher. E a gente vai buscando, e o problema não era com a mulher, era com o pai. Olha só. Você entendeu? Então, aí você atravessa para outras pessoas achando que o problema é ali. Não é. E não é. Isso é verdade. Eu vejo muito, eu trabalho com coach, mentoria, que é diferente, muito diferente da terapia, mas a pessoa vem com um objetivo, quando a gente começa a conversar, é outra coisa.
Meu Então, Deus. isso também acontece na questão da terapia. O que diferencia uma psicanálise da psicologia, por exemplo? Ó, vamos pensar, eu falo que é os 3 P's, né? Psicanálise, psicologia e psiquiatria. Vamos imaginar uma árvore. A raiz, os nutrientes da árvore seria a... Como que eu falei? A raiz, você tem uma Não. árvore Psicanálise, e psicologia, psiquiatria. psiquiatria. Os nutrientes é o psiquiatra. Uhum, A raiz da árvore que fica escondida é a psicanálise, que é o inconsciente. uhum. E a árvore em si é a psicologia, que é o que você está vendo, é o seu consciente. Então você fala, ai, qual dos 3 é melhor? Eu falo os 3, que cada um trabalha com uma base. Exatamente. Aí depende da situação da pessoa que procura. É porque a psicanálise, ela trabalha com o inconsciente, que é as suas partes que te movem, mas você desconhece. Porém, é o que te faz mover, é o que te faz estar presente aqui. Perfeito. Então, isso aí tem a ver com aquele arquivo que está no nosso inconsciente que a gente sozinho não acha. Não acho. E aí a psicanálise tem métodos para ajudar a pessoa a Isso. encontrar essa chave. É, porque a psicanálise, a gente não tem essa questão de verdade ou falso. A gente mostra para a pessoa quem ela é, porque ela é assim, sem julgamento, a gente é livre de tudo, é como uma folha de sulfite, sabe? A gente busca entender a pessoa, mostrando para ela, aí o caminho é de cada um, né? Exatamente, o caminho é de cada um. Porque, afinal de contas, nós não sabemos o que é certo, o que é errado, o que é verdade, o que é mentira, que cada um tem a sua própria verdade. É. E o que mais te impactou nesse tempo que você está trabalhando como psicanalista? Olha, na verdade, o que mais que impactou, assim, ainda hoje, é realmente as questões comigo, da minha vida, né? Que eu venho entendendo, cada pessoa que eu atendo, eu busco entender aquele problema e vou aprofundar muito mais naquilo. E eu trago isso para mim e às vezes eu me percebo, assim, que eu também já passei por isso. Né? E recentemente, por exemplo, eu fui uma pessoa assim muito inteligente, eu sempre estudei muito, não sou preguiçosa, sou criativa pra caramba, mas eu nunca ganhei dinheiro. E por que eu não ganho dinheiro? Esse é um bom tema, viu? Aí eu fui buscando, mas eu lendo, né? Porque eu sempre as minhas buscas através de livros, porque eu acho que quando eu pego um livro, é como se eu sentisse o autor. Eu aprendo muito com os livros. Eu Você respeito vive pra aquilo. caramba. E a gente vive em dias que tudo é acelerado, né? É verdade. E isso é uma pena, porque a gente não consegue ter o prazer de ler, né? Aí então eu fui começar a me analisar, né? Por que eu pego minhas ideias, dou para os outros, as pessoas vai lá, faz, dá certo, e eu ficava feliz. Por que eu não pegava aquilo e trazia para mim? Para ficar mais feliz ainda. Aí eu fui buscando, aí o que eu descobri? Por exemplo, eu não venho de uma família pobre, mas meu pai ficou pobre, né? Depois, por isso que ele começou a beber também. É como se a minha criança aqui sempre falava que meu pai era responsável em me dar dinheiro. Ah, entendi. Então, toda vez que eu tinha alguma coisa na mão, eu dava para os outros, porque é como se o meu pai tivesse que fazer aquilo comigo. Você não você conquistar. Você entendeu? Olha que Aí você vai interessante. buscando, justamente com a psicanálise, você vai entendendo que meu pai não é responsável mais por mim, porque eu não sou mais uma criança. E se ele teve os problemas dele, os adultos têm seus problemas e a gente não culpa e não julga ninguém. Mas eu passei minha adolescência inteira condenando meu pai por isso, entendeu? Porque você tem que trabalhar, você tem que lutar, sendo que eu tinha alguém para me dar e não tinha mais. E não tinha... Olha isso. Aí depois que eu desprendi disso, que eu fui entender que eu não ganhava dinheiro por isso, aí minha vida começou a fluir. Fluiu, você deixou de lado aquela menininha Sim. que jogava a E responsabilidade toma as rédeas, do pai. né? Eu sou uma mulher, meus filhos já são adultos, por que eu ainda vivia num tempo desse? Pois é, e não tem nada errado, era assim.
a vida. Mas assim, você sozinha, você não consegue enxergar isso. Não consegue mesmo. Eu falo que a maturidade é uma bênção. É. E o estudioso também, né? Não adianta Eu só... sou curiosa, eu sou curiosa. Não adianta eu só busco... envelhecer. É envelhecer com curiosidade, que é o que você faz. E funcionando. Funcionando para si e para o outro. É. É interessante, assim, quando você fala que cada pessoa que você atende, você aprende um pouco com ela, né? Cada um é um universo particular, né? Exatamente. Tem algum momento que você fala, opa, estou misturando as bolas, isso é ela, não sou eu? Sim. Tem. Várias. Como é que você sai dessa? Eu falo assim que empatia é diferente de simpatia. Exato. A simpatia, no primeiro instante, ela é necessária. Mas tem hora que você não tem que ser mais simpático. Você tem que ter a empatia, você se colocar no lugar do outro, entender o outro, mas não pegar o problema do outro para você. Exatamente. Isso eu entendo como empatia. Exato. Porque se eu pegar todos os problemas, eu começo a chorar, entendeu? E a gente tem que ter uma postura aqui, porque eu estou do lado de cá, então eu preciso entender a pessoa. Muitas vezes a psicanálise em si, a gente escuta muito a pessoa, porque eu escutar, às vezes a pessoa fala, não, mas você não fala nada. Porque quando a gente não fala nada, é para a pessoa se ouvir. É para ela ouvir o que ela está falando. Isso não é fácil. Não é fácil, porque é o papel da escuta. As pessoas não entendem o quão importante é essa escuta. É quando ela se escuta, ela consegue, enquanto você está escutando, está dando espaço para ela também se escutar. Mas não é fácil. Não, a comunicação é o que difere a gente dos outros animais. Embora os animais também tenham a sua comunicação. Sim. Mas essa questão da empatia, de ajudar o outro, de resolver problema, é nosso. Sim. Né? E a comunicação, ela não é uma dádiva da natureza, ela é aprendida. É igual você pega um bebezinho, que os pais hoje em dia pegam celular da tela, né? E fica lá, passando rápido. Esse bebê vai ter uma dificuldade de memorizar. Você entendeu? Porque é muito rápido. E a memorização, para você depois refletir, ela é aprendida. Então, é como se a gente estivesse mutilando essa criança de alguma forma. Olha que pecado que os pais estão cometendo. E aí, haja terapia no futuro. Falo todos nós. Todos. Eu acho engraçado assim também que, por exemplo, quando a gente ganha os nossos filhos, você sai do hospital, né? Os médicos falam, esse bebezinho é teu, mas ninguém te ensina a ser pai e ser mãe. Não. A gente aprende, a gente só é. Não tem escola de pai e mãe. Então a gente erra pra caramba também, né? E o legal da vida é isso, você vai errando, vai aprendendo, e os que vêm vindo vai aprendendo junto com você. Vai aprendendo. E aí você fala, a comunicação, ela é aprendida de fato, e a gente aprende com nossos melhores mestres, pai e mãe, que não aprenderam a ser pai e mãe. Então, tudo que eles fazem é como se estivessem entregando o melhor deles para nós, quando, na verdade, é a verdade deles, não é a nossa. E se soubesse o quão importante, né, Nilza, é a fase da infância. Muito. Você atende mais adultos ou crianças? Eu não atendo criança, a não ser assim, caso bem específico, porque assim, o universo infantil é totalmente diferente do adulto. Então, não dá para você ser bom em tudo, né? Eu acho que você tem que definir um foco, é só adulto, eu atendo bastante casal e adulto. Criança, eu não atendo justamente por conta disso, porque é uma outra forma de você atender, porque adulto, eu tô aqui, eu vou trabalhar em cima do que você me fala e em cima do que você não me fala, porque as pessoas mentem muito. Mas o corpo não mente jamais. Não, eu tô sabendo, mas eu não vou falar, olha, você não tá me contando tudo, a gente vai escutando, a gente vai ficando quieto, a gente tá aqui analisando tudo, né? Então, a criança, você analisa ela através de desenhos, de jogos, de pinturas, então é outro universo, é outro universo, realmente. A linguagem é outra, não dá para você falar a linguagem de adulto. Ou você só atende criança, ou você só atende adulto, os dois juntos já não... Tem gente que faz, tá tudo bem, mas eu não gosto. A não ser o que faz terapia familiar, normalmente tem
essa pegada, sim, né? tem que fazer É diferente. é isso. É diferente. Mas é muito legal isso. Eu, como eu te disse, nos bastidores, estudei 1 ano de psicanálise e vi muita sinergia entre o que eu faço, que eu trabalho com desenvolvimento humano, é apaixonante. Falei, eu ainda vou voltar a fazer psicanálise, vou estudar. E também outra coisa que você disse que chamou a minha atenção, todos nós deveríamos fazer terapia. Você acha que ainda existe muito preconceito sobre Muito, isso? muito. Porque a gente vai andando, né? Porque eu acredito que a gente tinha que estar bem melhor do que quando a gente vivia nas cavernas. Mas você pega aí Platão, mais de 2.000 anos, 2.500 anos, não me falha a memória, eu não vejo que a gente é tão inteligente quanto ele, quanto esses filósofos lá. E era para a gente estar muito além deles. Pega Freud, você entende? Exato. Então eu acho que a gente vem caminhando para a gente desenvolver e parece que a gente está Parece que a gente empacou. andando para trás, né? É verdade, é verdade. Nilza, essa conversa está maravilhosa e a gente pode marcar outros encontros para continuar Vamos falando, porque falar de psicanálise é falar de gente, é falar do inconsciente, de como você pode se tornar melhor. E a gente já está finalizando aqui, eu vou pedir para você deixar uma mensagem para a nossa audiência e também como que eles te encontram. Eu estou no Instagram, TikTok, o Face, como Nilza Caparrós. Em breve vocês vão ter novidades aí, né? Que eu estou entrando com outras coisas também, outras ferramentas para ajudar as pessoas. Posso dar uma entradinha? Claro que pode, vamos lá, um spoiler. Por exemplo, a questão de sexo, né? Que Freud, ele diz assim que o que te move é a libido. Né? E nem sempre a libido é coito, vamos dizer assim. Por exemplo, quando o bebezinho suga ali o peito da mãe, ele coloca uma força. Sim. Nessa força é para saciar a sua fome, que é um desejo. E ali nessa força está a libido. Então, essa força que te move, que te faz sair, que te fez estar aqui, é a libido. Né? Interessante isso. Isso, às vezes as pessoas não têm tanto apetite sexual, né? Aí a gente vai buscar com a psicanálise, por que que falta? Claro que tem vários fatores, né? Uhum. Pode ser alimentação, pode ser hormônio, pode ser o estresse, pode ser várias coisas, né? Porque a gente aprendeu o sexo de uma forma totalmente errada. Aliás, a gente não sabe, no mundo tão liberto, a gente sabe muito pouco de sexo. Pois que interessante. Olha só, breve teremos um programa aqui na TV Relacionamento com Nilza Caparrós para falar desse tema, psicanálise e sexo. Vai ser maravilhoso, Nilza. Vai. Já estou vendo o sucesso do seu programa. Obrigada. Então você está nas redes sociais como Nilza Caparrós. É isso. Obrigada. Foi um prazer falar com você. Você que está nos assistindo agora, comente, curta, compartilhe. E eu fico por aqui e muito grata a Nilza Caparrós. Obrigada, Noci. Foi um prazer, viu?